A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, louvado seja Deus. E para você, meu querido, que não é igreja, amém, mas que é criatura de Deus, é um ser humano que Deus criou. Meus queridos, povo de Deus, igreja do Senhor, Deus concede nesse dia ao pastor Severino mais uma gravação de um novo vídeo, mas que é um vídeo curto e muito breve, mas eu creio que de acordo com o desígnio e o mandato, a ordenança de Deus, para mim vir gravar relacionado a um assunto tão importante, que vai despertar a curiosidade não só da igreja, mas de vocês que são autoridade e governo no mundo, e autoridade e governo dentro da igreja, eclesiasticamente, pela graça do Senhor, qual eu faço parte, na graça, o pastor Severino. Meus queridos, eu tenho em mãos, nesse momento, a palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada, se encontra em minhas mãos. Gostaria que vocês acompanhassem essas duas leituras que eu vou ler nesse momento, que vai trazer o conhecimento dessa gravação, a importância e o significado. Me encontro com a palavra aberta, amém? Peço você, igreja, quando estiver vendo esse vídeo, acompanhe essa gravação com a palavra de Deus. Temos em mão nesse momento João de Evangelhos, capítulo 8, amém? Verso 32, João 8, 32, louvado seja o nome do Senhor, do versículo 32, João de Evangelhos, capítulo 8, versículo 32. O tema fala sobre louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. O versículo 36, louvado seja o nome do Senhor. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Glória a Deus. Tem um João 8 em mãos, a palavra de Deus, 32 e versículo 36. Amém? Quero trazer não só a reflexão e a meditação da igreja, da nação igreja, como quero trazer a reflexão e a meditação sobre vocês que são governantes, que trabalham com leis terrenas, que estabelece leis terrenas, decretando ordenança, o mandamento por intermédio ou por meio do espírito humano, do entendimento humano. Amém? E o pastor se encontra nesse momento com a Bíblia Sagrada para tratar um assunto tão relevante e de muita importância, mais para a igreja do que para vocês que trabalham com leis humanas, com leis terrenas, e louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a palavra de Deus nos traz o conhecimento, amém, povo de Deus, em João 8, 32 e 36, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falamos sobre essa única verdade. Que verdade é essa? A verdade é a palavra do Senhor Deus que liberta. Liberta do quê? Liberta o homem da sua ignorância, liberta o homem dos seus maus desígnios ou maus pensamentos, liberta o ser humano do poder de Satanás, dos demônios que coabitam nesse mundo ou nessa terra dos viventes, louvado seja Deus, nas esferas ou nas regiões, no lugar chamado regiões celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, a palavra de Deus, vocês creem como eu creio, ela é a única fonte de verdade. E se a Bíblia fala sobre a verdade, nós temos que crer na única verdade, que a verdade é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi revelada ou manifestada para a igreja, para a gente. Então nós estamos
na verdade, que é a palavra de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus, que é o nosso caminho, mas que é o nosso seguimento. Amém? Louvado seja Deus. Tenho mais uma leitura, amém? E é para você também que é governante do mundo, amém? Você que é criatura, você que é formado, é pós-doutorado, você que tem a sua faculdade, o seu seminário, você que tem uma posição, tem um cargo, você é influenciado, é muito conhecido no mundo ou mundialmente, amém? Louvado seja Deus. Senta em uma cadeira, você tem aquela posição sua para decretar, mandar, ordenar, glória a Deus, no mundo, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu convido você também para acompanhar com a leitura da palavra de Deus, que é a única fonte de verdade, amém? Segunda carta aos Coríntios, a igreja, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios 3, aqui o tema fala sobre o ministério da nova aliança. Vou estar lendo a partir do versículo 1, só até o versículo 3, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-la a vocês? 2. Vocês são a carta escrita em nosso coração, conhecido e lida por todos. 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. Amém? Versículo 3, versículo 1 ao 3. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos, louvado seja Deus, como referência e indicação, que a palavra do Senhor, ela é, João 8,32, ela é a única fonte de verdade. Então, se a Bíblia ela é a verdade, é porque Deus nos garante que nós precisamos seguir a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Diz a palavra do Senhor que Deus procura os tais adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, a igreja, louvado seja o nome do Senhor, nós temos Deus em espírito e nós temos Deus em verdade. Portanto, nós precisamos crer verdadeiramente que a Bíblia ela é única fé e regra e prática para a nossa crença, para o nosso seguimento, para o nosso apoio basicamente, nosso apoio basicamente em estrutura, em doutrina, é a palavra do Senhor, em instrução, orientação, iluminação, como está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Igreja, nós temos a lâmpada, que é a palavra de Deus. Nós temos a luz, que é a palavra de Deus. Para quê? Para alumiar, para nos trazer esclarecimento, entendimento, para nos trazer doutrina, que é a sã doutrina, a palavra de Deus, que é os dogmas, ou pilares, ou colunas, que são a palavra dos seus preceitos, os mandamentos, os decretos que saem da palavra de Deus para a igreja. E para você, e para vocês, que tem o segmento em dogma de vocês, mas doutrina de vocês, que é diferenciada das doutrinas que a igreja segue, que é a da Bíblia. Quero apresentar a vocês, para a igreja e para vocês, governantes da terra, segundo a ordenança que recebi, o mandamento do Espírito Santo para a honra e para a sua glória. É mandamento divino, é mandamento do Espírito Santo, como está na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, a ascensão de Jesus. Antes de Jesus subir ao Pai, ele deu o mandamento por intermédio ou por meio do Espírito Santo aos apóstolos, à igreja primitiva. Assim, nós recebemos mandamento da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 também, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ali servindo ao Senhor em Antioquia, na igreja, no começo do ministério do apóstolo Paulo, missionário Paulo, e ali eles servindo ao Senhor. Na igreja tinha mestre, tinha doutor,
Amém? Tinha profeta, a igreja reunida, servindo ao Senhor, o Espírito Santo na reunião vai e fala com a igreja, fala: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então nós vamos entendendo, para você que é governante, para você que é um homem natural, para você que não faz parte da igreja do Senhor, que a igreja, nós acatamos ordenança do céu, nós obedecemos a palavra de Deus que está dentro da igreja como regra de fé e prática, como doutrinamento para a igreja e como mandamento, ou seja, como mandamento obrigatório para a igreja, que é as ordenanças que vêm do Espírito Santo para a nossa vida. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Chegarei aonde vocês vão entender essa gravação mais nesse dia sobre este vídeo, para a unha agora do Senhor. Me encontro aqui em mãos o pastor Severino com uma famosa chamada identidade, aqui para vocês verem a identidade. Essa identidade aqui é minha. Amém? Louvado seja Deus. Recebi ordenança, amém, igreja? Recebi ordenança do meu general, do seu comandante, do meu comandante, Jesus. Para quê? Para rasgar esse documento, com base na Bíblia. Para rasgar esse documento. Não é porque saiu esse decreto, saiu essa lei lá de Brasília, saiu essa lei pelo presidente, ou determinado por ele, Lula, que você pode até achar, mas o irmão ou o pastor, você deve falar, ele está rasgando porque não, ainda já saiu esse decreto, essa lei, e ele vai tirar um outro. Não, pelo contrário. Deus mandou rasgar porque a Bíblia é a verdade. Deus mandou rasgar porque eu não preciso disso aqui. Para mim apresentar em determinados lugares onde chegar. Para isso aqui me apresentar. Não, porque vocês sabem como igreja. E vocês que não são igreja vão tomar conhecimento. Nós somos a carta, nós somos a indicação, nós somos a carta de indicação, nós somos a carta de recomendação dentro da igreja, segundo a palavra do Senhor que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 3. Você pode até falar, meu querido, louvado seja Deus, meu querido liderança da casa de Deus, meu querido irmão ou irmão, você pode até falar, mas esse pastor, o pastor está na ignorância. Não, filho, eu não estou na ignorância. É segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É o ministério da nova aliança. Se a Bíblia é a verdade, então eu tenho que seguir a Bíblia. Não posso seguir sistema dentro de religião, sistema religioso dentro das congregações ou das igrejas. Então eu tenho que seguir a Bíblia, não é sistema. Como o sistema do judaísmo seguia o sistema dos judeus. Então a igreja tem que seguir a Bíblia, filho. É a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia, você que não tem um conhecimento, você que é governante do mundo. Então eu me baseio nas escrituras sagradas, eu sigo a palavra de Deus. Então o Espírito Santo me ordenou para mim rasgar, tá? Rasgar, e não é para tirar outros documentação, não é para tirar um CPF que está vindo aí, um CPF que está vindo aí com todas as suas informações. Querido, meu querido igreja, vigia e orar, o líder da Bíblia. Não sabemos nem o dia nem a hora que virá o Senhor da casa, que virá o Senhor Jesus. Você sabe qual é a intenção desse decreto, a intenção dessa lei que está vindo aí obrigatoriamente para tirar um novo documento, um documento único que vai conter todas as tuas informações? Igreja, desperta, diz a Bíblia, desperta tu que dorme, e o Senhor te esclarecerá. Desperta, glória a Deus, aleluia, desperta, igreja, glória a Deus, aleluia. Qual seria o propósito, qual seria esse desejo, qual seria essa meta? Olha, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em quem? É no Espírito Santo. É em Deus, o que revela, mostra os desígnios humanos, esquadria coração e pensamento humanos. Romanos capítulo 8, versículo 27, aquele que esquadria e prova corações humanos. Você sabe qual é a intenção dessa lei, desse decreto? Você conhece como igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. Você conhece o Apocalipse, a última revelação da Bíblia, Apocalipse capítulo 13. O que está escrito lá no capítulo 13? As duas bestas que emergem do mar, glória a Deus, aleluia. Uma que se levanta do mar, a outra que emerge da terra, ou se ergue, duas bestas. Você conhece, já ouviu falar, não conheço pastor, mas já ouviu falar muito sobre a marca ou selo da besta. A marca ou selo de Deus está dentro da Bíblia, glória a Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 22, verso 29. Errai, não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. É para a gente procurar conhecer o poder de Deus.
que está na nossa vida, está dentro da gente, para a gente procurar conhecer as Escrituras Sagradas. Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 6,3,6, vai falar o profeta Oséias no capítulo 6, glória a Deus, aleluia. Prosseguimos a conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Então, prosseguimos a conhecer o Senhor. Do versículo 6, quero e não quero holocausto, sacrifício, mas conhecimento de Deus, querido, é conhecimento da Bíblia, é conhecimento do Senhor, glória a Deus, aleluia, é conhecimento da palavra de Deus natural, da sã doutrina da palavra do Senhor, na reflexão e iluminação do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Eu te pergunto como igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Será que a exegese, será que a hermenêutica, será que a escatologia, será que a teologia, ela vai explicar a Bíblia mais ponderadamente do que a revelação ou a iluminação do Espírito Santo? Não vai, filho. Glória a Deus, não vai. Não vai. Não vai. Você pode fazer a sua exegese, você pode procurar entender do seu jeito, da sua forma, a palavra de Deus, louvado seja Deus. Mas eu te falo que o ensinamento do Espírito Santo não há comparação com a exegese, não há comparação com a escatologia, não há comparação com a hermenêutica, porque está escrito na Bíblia. Em 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro 1, versículo 19, versículo 20 e versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura devidamente inspirada por Deus, apta para ensinar, para corrigir, redarguir em justiça e em verdade, e preparar o homem de Deus para toda boa obra. Toda a profecia da palavra de Deus não é de particularidade, não é particular ao homem. Ela foi toda inspirada por Deus. Quem? O Espírito Santo. Então, filho, só quem explica Deus é o Espírito de Deus. Só quem traz as profundezas, os desígnios do seu profundamento, as riquezas, os tesouros escondidos, como Deus fala para, aleluia, para o rei Ciro, em Isaías 45, glória a Deus, aleluia, Deus iria dar a seus tesouros escondidos, glória, quem? O Espírito Santo, aleluia, revelar, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é Deus, é o Espírito Santo, que você sabe, igreja, e nós sabemos que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode ter o Espírito Santo. O mundo não pode ver o Espírito Santo. Mas nós sim, Jesus falou, o Espírito Santo está com vocês, habita em vocês. Vocês são casa do Espírito Santo, vocês são morada do Espírito Santo, vocês são santuário do Espírito Santo, vocês são instrumento, ferramenta do Espírito Santo nas mãos do Deus Criador. Não é órgão público, glória a Deus, aleluia. Não é órgão público, não é os órgãos que estão relacionados ou ligados ao governo, ao presidente ou aos presidentes. Não, é a igreja, a instituição igreja que é porta-voz, é mensageiro de Deus na terra. Segundo a palavra de Deus, a igreja tem que trazer de Deus para o mundo. Tem que apresentar de Deus para o mundo. Não é os órgãos públicos trazer para a igreja. Glória a Deus, não. Está errado, aleluia, está errado, glória a Deus, aleluia. Quem é profeta na terra é a igreja do Senhor. Quem é mensageiro na terra é a igreja do Senhor. Quem é porta-voz na terra é a igreja do Senhor. Não é os órgãos públicos, não é o Senado, não é Brasília, não é senador do mundo, não é juiz do mundo, não é presidente do mundo. Não, a igreja é uma instituição separada dos órgãos públicos. Vocês concordam com o pastor? É o que apresenta as Escrituras Sagradas. Então está tudo ao contrário, está tudo revirado, está tudo misturado. Deus tem que falar, Deus está falando, Deus quer separação, glória a Deus, aleluia. Deus quer separação da instituição igreja de Estado, Deus quer separação da igreja de político, política. Deus quer separação da sua tribuna. Não há mistura, não consegue se envolver, relacionar ou se misturar o óleo com a água. Glória a Deus, aleluia. Não há concordância, as trevas com a luz. Não há união entre Jesus e Satanás.
Está em 2 Coríntios 6, glória a Deus, aleluia. Não há concordância, não há comunhão entre os filhos da luz, que é os crentes, não é decrente com os decrentes, com os infiéis do mundo. Querido, a igreja é separado. Vamos manter a separação, é a ordem do céu, é a ordem da Bíblia. O Estado não pode estar envolvido, relacionado com as coisas da igreja. Estado é Estado, igreja é igreja. Isso não basta, não. Isso não basta liderança. Isso não basta liderança da igreja. Isso não basta, não. Você que é um pastor, você que é um doutor dentro da igreja, você que é, aleluia, um apóstolo na igreja, você que é um evangelista na igreja, você que é uma liderança levantada, instituída pelo Espírito Santo, revestido de poder e autoridade. Será que você não está enxergando, entendendo a confusão que está, a mistura que se encontra, os pactos que se encontram, os casamentos que estão, como está dentro da Bíblia? Querido, nós não podemos se casar, nós não podemos fazer aliança com o mundo. A nossa aliança é com Jesus. A nossa aliança é com Jesus, está dentro da Bíblia. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão não é com os infiéis, não é com os descrentes. Você vai vender a tua vinha? Tu vai vender a tua vinha, já está vendendo a tua vinha? Esaú, ele vendeu o seu direito pelo prato, glória a Deus, de comida. Você também, será que você não está vendendo a sua vinha, o seu direito? Você tem direito como cordeiro em Cristo. Nós temos nosso direito como cordeiro em Cristo. Nós temos o direito aqui na terra. A igreja é como cidadão do céu, mas a igreja também tem missão aqui na terra. Nós temos direito de posse aqui na terra. Está dentro da Bíblia, porque nós somos filhos de Deus espiritualmente. Já fomos comprados, já fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, diz a Bíblia que quando eu, pastor Severino, quando eu era criança, eu falava como criança. Depois que cresci, agora eu preciso falar como adulto. Quando eu era criança, no meu entendimento, eu não tinha o conhecimento. Depois que eu cresci, aí chegou o conhecimento até mim, através daqui. Então, quando eu não tinha conhecimento, quando eu era um do mundo, quando o Senhor Deus ainda não tinha me alcançado, eu não tinha o conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento, hoje eu sou adulto, pela misericórdia e graça, no conhecimento, com o sentido meu trabalhado pela graça, no conhecimento da Bíblia. Então a Bíblia vai falar para mim, o Espírito Santo, que para mim percorrer a terra, que para mim fazer algo na terra, que para mim cumprir a missão chamada de Deus, o pastor Severino, e você também que é a igreja, você não precisa disso aqui. Você está entendendo? Não é ignorância religiosa, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é uma ordenança, é um mandamento que você tome como exemplo. Análise dentro da Bíblia, faça um check-up na Bíblia, se examine e ore a Deus e pergunte ao Senhor qual é a intenção, qual o propósito dessa lei que saiu aí em relação a esse CPF único, ou essa identidade única. Olha, igreja, cuidado e vigilância. Vigilância, vou deixar para a igreja meditar. Meditação da igreja, nessa gravação. É o livro, o capítulo 1 do Êxodo, saída, tirada de dentro. Vocês lê e medite e ore a Deus para vocês saber qual é a intenção de homens que se reúnem em câmara, se reúnem nas suas câmaras, se reúne, estabelece lei contra a igreja do Senhor. É o que está dentro da Bíblia. Muita vigilância, igreja. A palavra diz assim, ó, a muito é dado, a muito é cobrado. Olha, pastor, olha você que é um ministro, olha você que é uma autoridade instituída pelo Espírito Santo, revestida pelo Espírito Santo. Olha, filho, cuidado, vamos vigiar. Porque diz a Bíblia Sagrada que a muito é dado, a muito é cobrado. Será que você está no lugar que Deus te colocou? Será que você está exercendo a função que Deus colocou no corpo dele? Será que a atividade que Deus te entregou nas tuas mãos está sendo feita em responsabilidade e em compromisso? Olha, igreja, vamos vigiar. Deus está falando, Deus tem falado. A igreja está dormindo, a igreja precisa despertar. Enquanto o Senhor está dando oportunidade para a gente despertar. Porque o dia do Senhor virá e virá em tormento, em fogo, abraçando tudo aqui, queimando tudo. E coisas terríveis está para vir, de acordo com a palavra do Senhor Deus, com as profecias, com as revelações, principalmente a do Apocalipse, que está se cumprindo e mais vai se cumprir. Vamos orar, sim, vamos vigiar, mas vamos ter muito cuidado
de procurar obedecer a Deus. A igreja não está obedecendo ao Senhor. A igreja está obedecendo sim. Os crentes estão obedecendo muito, sabe a quem é? Está obedecendo muito é o Estado. Está obedecendo muito é o Senado. Está obedecendo muito é os decretos, é as leis terrenas. E lei de Deus nada. Então se é para falar de lei, vamos falar de lei, que é a lei superior à Bíblia. Se é para acatar a lei, vamos acatar a lei da Bíblia, que é superior, que é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então se é para guardar a lei, então nós temos que guardar a lei de Deus. Nós somos uma nação separada. Somos uma nação de reino sacerdotal separado para anunciar as virtudes de Deus. É para anunciar as virtudes de Deus. Não é para anunciar o sistema político não, filho. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta a igreja. Tu sabe qual é a tua missão na terra. A tua missão é igual a minha. A tua missão não é para trabalhar para deputado, para vereador, para prefeito. Não é para levantar campanha, glória a Deus, aleluia. É para você trabalhar para Jesus como eu. Trabalhar para Jesus. É a tua missão. É a tua missão, a minha missão. Desperta, rabá, desperta. Aleluia. Não é se programar, se preparar para fazer campanha. Para fazer comício, para deputado, para vereador, para prefeito, para presidente. Aleluia. Não. É para trabalhar para Jesus. É a tua missão e a minha. Aleluia! É a tua e a minha missão trabalhar para Jesus até a volta dele. A muito é dado, a muito será cobrado. A guerra não está vigiando. E Deus está falando na terra. E Deus está na terra. Não é só com o povo do mundo. Não é só com o povo do mundo que mal estão governando. Mas é com a gente. É com vocês também que não querem obedecer a Deus. E diz a Bíblia Sagrada. É mais obedecer a Deus do que obedecer a homem. Isso aqui que eu vou fazer agora o pastor Severino, isso é um mandamento, é uma ordem do Espírito Santo na minha vida. Então eu sou mais obedecer ao meu Deus do que a homem. E para você, venha você me obrigar com a tua lei, obrigatoriamente, ô Lula, venha você Senado, me obrigar o pastor Severino ir lá tirar lá RG novo, ou CPF novo, venha você me obrigar. Qualquer um de vocês, eu vou estar esperando. Eu não nasci com isso aqui, Não nasci com isso aqui. E não vou morrer com isso aqui. Agora sim, eu nasci com isso aqui, Porque foi ela que me gerou. Ela que me formou. E eu vou morrer com ela que está escrito aqui. E você entendeu? E eu preciso, como pastor, como igreja, obedecer a ela. Com vocês também. Ser submissa e sujeito à palavra de Deus, que é superior. Se é para guardar a lei, então vamos ver. Vamos olhar direitinho. A lei de Deus é superior. A palavra de Deus já está engrandecida acima de tudo e de todos. Está escrito na Bíblia. Ela é superior. Glória a Deus, aleluia. Aqui, você vê, aqui, aqui, tá vendo? Aqui, pastor rasgou, ela está invalidade. Olha aqui, está rasgada. Para você, igreja. Para vocês como igreja. E para vocês como tribuna do mundo. Para vocês como governantes. Isso aqui eu rasguei e rasgo. Tenho permissão e ordenança do meu Senhor, do Espírito Santo para rasgar. Rasguei e rasgo. Agora vem obrigar o pastor e tirar CPF novo, que contém todas as informações. Vocês querem governar o povo com menos trabalho. Vocês querem ter menos trabalho para dominar a população, a nação. Quanto mais o sistema que está na mão de vocês acrescentar e multiplicar, mais vocês vão ter facilidade de dominar o povo, como se domina um cavalo bravo, como se domina um cão bravo, com coleira no pescoço. Mas a do pastor Severino não. A do pastor Severino, só quem domina aqui, só quem bota a coleira aqui, aqui é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que eu fui chamado por ele, para servir a ele, para obedecer a ele. É regra, norma, disciplina da Bíblia na minha vida. E de quem Deus colocar do meu lado para ensinar, para aprender a palavra de Deus. Que a paz de Jesus esteja com a igreja e seja grande exemplo para vocês que trabalham com leis do mundo, para vocês que são autoridade do mundo, para vocês entenderem que a igreja é separada. A igreja tem governo, a igreja tem justiça, a igreja tem tribuna, a igreja tem chave, a igreja tem liberação, a igreja tem permissão, a igreja tem passaporte nos 4 cantos da terra, segundo a Bíblia, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ordenança do céu, ordenança de Jesus, quando ele ressuscitou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, estabeleçam
documentação e sai apresentando por aí, pedindo permissão aos governos da terra para vocês trabalhar para mim. Isso não está dentro da Bíblia. Está o ID, a comissão, o desígnio, e dentro da igreja, quem apresenta eclesiasticamente é o Espírito Santo. O ministério da nova aliança. Então, João 32 é para mim e é para vocês como igreja. É a Bíblia que manda, é a Bíblia que determina o ministério da nova aliança. Segunda carta aos Coríntios, versículo 3, versículo 1 ao versículo 3. Que Deus abençoe todo e tenha uma boa tarde em nome do Senhor Jesus. Amém.